o Congresso do PSB, né? O PSB oficializou ontem a candidatura, olha, e foi ele mesmo. A gente estava aqui achando que o Lula quereria outro vice para sua chapa, mas o PSB oficializou ontem a candidatura do já vice-presidente Geraldo Alckmin na chapa que disputará a reeleição ao Palácio do Planalto ao lado de Lula. O Congresso do PSB, né? O PSB oficializou ontem a candidatura, olha, e foi ele mesmo. A gente estava aqui achando que o Lula quereria outro vice para sua chapa, mas o PSB oficializou ontem a candidatura do já vice-presidente Geraldo Alckmin na chapa que disputará a reeleição ao Palácio do Planalto ao lado de Lula. A convenção nacional do partido aconteceu em Brasília e contou com a participação de lideranças da sigla e aliados além do próprio Lula. Alckmin abriu o discurso fazendo referência ao slogan Deus, Pátria, Família e Liberdade adotado por Jair Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente fez tudo ao contrário do que prega o bordão. Em sua fala no evento, Lula garantiu que... É engraçado, peraí, volta aí no começo aí. Aí, parou aí. É engraçado o Alckmin falar que uma pessoa fez tudo ao contrário que fala. Tá aí um sujeito que por 40 anos da minha vida eu vi dizendo que o Lula era um lixo, que o Lula era um bandido, que o Lula queria voltar para a cena do crime. O sujeito passou 40 anos, isso que eu sou vivo que eu lembro, dizendo que o Lula era o maior malefício que aconteceu na face desta terra. Agora é vice do homem e num discurso seu acusa o oponente de fazer o contrário do que faz. O Alckmin é a última pessoa do mundo. Ele mais alguns outros, que eu não vou falar quem, que não podem dizer para uma outra pessoa que é incoerente. A incoerência do Alckmin é vitalícia. Ele deixou toda a sua essência, ou seja, o que vale é o Alckmin de hoje ou o Alckmin de ontem? Porque se vale o Alckmin de hoje, nós passamos 40 anos com o maior engodo, com o maior mentiroso da face da terra. Já na fala do Lula, o presidente garantiu que não vai baixar a cabeça diante da crise diplomática instalada entre Brasil e Estados Unidos. Disse que não quer guerra com Donald Trump, mas avisou que vai derrotar o presidente norte-americano na disputa pela narrativa. Vamos ouvir. Porque eu não quero inimigo, eu não quero nem o Trump de inimigo, cara. O Trump, às vezes, ele fica querendo brigar comigo, eu não quero briga com ele, nem a porreta, eu não sou bobo. O cara disse que tem os maiores navios do mundo. O cara disse que tem a maior bomba atômica do mundo. Tem o maior avião do mundo. Tem o maior exército do mundo. Eu quero briga com ele, porra. Eu só tenho vocês, cara. Eu não quero briga. Eu quero paz, cara. Eu quero paz e quero derrotá-los na narrativa. Eu quero fazer a guerra da narrativa. Quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. Tá aí, lá estava o coronelzinho com a mulher, né, a Batatinha. Vocês viram ali o coronelzinho com a Batatinha. O coronelzinho esquece, né, das circunstâncias da morte do pai dele. Eu acho a política uma coisa linda. E a Batatinha, todo mundo assim, batendo a cabeça, né? Porque o Lula parece que tá bêbado 24 horas por dia. Ele virou um sujeito engasopado, permanentemente engasopado. E o Lula também falou, além do Trump, do presidente argentino Javier Milei, a quem chamou de aquela coisa. Vamos ver aquela coisa falando. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada.
porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu aprendi muito cedo a andar de cabeça erguida. Eu aprendi muito cedo a gostar de respeito e a respeitar as pessoas. Eu aprendi muito cedo de que eu não sou melhor, mas também não sou pior de ninguém. De que eu não sou o menos sabido, mas também não sou o mais sabido. Eu apenas quero ser igual. E quero ter a oportunidade de fazer tudo que os outros podem fazer. E eu quero dizer para vocês, enquanto eu for presidente, enquanto eu for vivo, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras. Eu realmente tenho um problema em ver gente hipócrita. Porque montaram ali o parzinho muito perfeito, o coronelzinho com o chuchu. Os dois ali com um êxtase, né? Parecia uma estátua do Bernini, do êxtase de Santa Teresa e o anjo que tem lá em Roma. Né? O coronelzinho e o Alckmin, eles não cabem em si de tanta satisfação por serem as coisas mais hipócritas desse país. Já em relação ao Bolsonaro, o Lula chamou o ex-presidente de homicida. Isso é claramente calúnia. E vai lembrar, o presidente não tem imunidade parlamentar. Agora, no Brasil, o parlamentar não tem imunidade parlamentar e responde por calúnia por falar contra o presidente. E o presidente, que não tem imunidade parlamentar, comete calúnia contra qualquer pessoa e não responde a nada. Além de responsabilizar o Bolsonaro pelas mortes na pandemia da Covid-19. Veio a Covid e o SUS finalmente conseguiu ter a visibilidade por causa da decência dos médicos, das enfermeiras, das faxineiras, dos motoristas que colocaram a sua vida em risco para salvar quem não estava nas mãos de um homicida chamado Bolsonaro, que é responsável por mais da metade das pessoas que morreram neste país. Eu posso voltar a falar, Eduardo, que o Lula é responsável pela morte de Celso Daniel ou seria crime? Você poderia falar mesmo, Pavinato. Pela régua do Lula. Do Lula. É um completo absurdo isso aí. Bom, a gente sabe o que se deu. Primeiro que não foi uma atuação direta, né? A gente sabe que teve diversas responsabilidades, inclusive o Fauci, né, que deu uma das orientações, está sendo julgado, né, interrogado justamente sobre essas questões. Teve aquele experimento cretino lá, com excesso de dose da hidroxicloroquina, né, que mataram várias pessoas com overdose de hidroxicloroquina, tinha o cunho político no experimento. Então a gente sabe o que se deu o desfecho na pandemia, eu não vou me limitar no meu comentário só nesse sentido. Aí nós temos o Alckmin, né, o companheiro Alckmin aí, que até 2018 tinha um pacotão de aliados, conseguia viabilizar a governança, e isso era o que ele vendia. Lembrando que esse pacote foi selado em julho de 2018, a facada em Bolsonaro foi 6 de setembro de 2018. Com isso, acabou inviabilizando, porque ele já estava em quarto lugar nas pesquisas. Antes, ele tinha tentado emplacar o João Dória e conseguiu para a prefeitura. Aí, em meados de 2016, 2017, ele já estava defendendo o armamento, né? Vocês devem se lembrar disso. Não, às vezes é importante o rural, né, o produtor rural ter mesmo a sua posse da sua arma. Então, tentando alinhar com a agenda conservadora. Que foi o tal do Bolsodória, né? Não, o Alckmin. Aí o Alckmin. Já o Alckmin, E aí você vê que claramente um oportunista político com esse verniz de chuchu, né? O picolé de chuchu que todo mundo chama ele. Aí apareceu aquela vergonha dele, Lula, aquela palhaçada toda lá que todo mundo sabe. E agora ele tem esse posicionamento, né? Mais uma vez o companheiro no Partido Socialista Brasileiro. E o Lula, a gente sabe muito bem, o ébrio habitual, que acaba atacando o Trump, desde a forma da dentadura, aquele lá, o Marco Rubio, é assim que ele se refere ao secretário de Estado dos Estados Unidos, que mandou os observadores, sendo que ele falou no mês passado, pode mandar observadores para o Brasil, que nós mostraremos como é o processo eleitoral. Mandou e negaram, né? E aí agora ele se refere de forma, vamos dizer, jocosa sobre o presidente da Argentina novamente.
né? O coisa, parece que o coisa, Bolsonaro, é proibido o Bolsonaro ser, né? Parece que eles têm medo da cruz igual se refere à direita. Então o Bolsonaro não, aí não pode, aí agora é o Milei, não, o coisa, né? Aí não, eu não quero me envolver, porque eu quero paz. Só falta ele falar, né, no war, né, peace forever, lá igual o Maduro, aquela forma bem ordinária deles. Mas a gente sabe, é que nem o pai da mentira, esses cretinos, esses canalhas que infelizmente governam o Brasil por muitos anos, Pavinato. Ele lembrar também que ele chamou o Netanyahu, né, o Bibi Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, de nazista. Quer dizer, tudo que o Lula fala em público é uma grande mentira. Ele é a ele é a encarnação da palavra falsa. Ele é a fake news que anda. Ele é a fake news que se sustenta do nosso direito, do nosso dinheiro. Ele é a fake news que bebe. Ele é a fake news que agora não deixa Alckmin. É tudo para ele. Valendo lembrar também, por que ele não faz uma meia-culpa da dengue? Que logo que ele assumiu, no ano seguinte, teve um surto de dengue, onde um número inimaginável de pessoas morreu de dengue, sendo que em 2023 já existia a vacina japonesa contra a dengue. Aí o meia-culpa ele não faz, nunca, né? Jamais, né, Diogo? Muito pelo contrário, o mais incrível, Pavinato, é que nas últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5. Neste século, só perdeu uma eleição presidencial. Está terminando o 5º mandato do PT buscando culpados para os problemas. É o Donald Trump, contra quem ele quer vencer uma guerra de narrativas. Para ganhar o quê? O que você, brasileiro, o que eu, o que cada um de nós ganha se ele vencer uma guerra de narrativas? O chuchu vai ficar mais barato? A gasolina vai ficar mais barata? O que vai melhorar na nossa vida? E ele se junta a Alckmin, que voltou à cena do crime, como o próprio Alckmin se referia, junto com Lula, possivelmente para tentar apagar quaisquer provas que houvesse. E segue criticando os outros sem parar e sempre arrumando culpados. Quer dizer que os problemas que esse governo enfrenta são criados apenas e tão somente pelo governo anterior. É isso. Os outros 4 que o PT ganhou e administrou, esses estava tudo certo. É isso que ele quer dizer? E tem tanta coisa para fazer no Brasil. A essa altura, ele está querendo dizer que o problema está nos outros, apontar o dedo para um monte de pessoas e achar que vai convencer as pessoas. Realmente, eu até achava que tinha parado, mas às vezes eu fico na dúvida se a tal da Branquinha não voltou a fazer parte da vida dele. Viu? Olha, tem aqui um espectador ele está muito interessado nesse tema. Sávio Pessoa pergunta se eu fiz implante capilar. Não, nunca fiz implante. Eu tenho muito cabelo mesmo. O que mais? Vamos ainda, né, durante a convenção. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo. Não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples. Um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 76, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.